Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Krause, professor da disciplina de Elementos de Mecânica Clássica do curso de Licenciatura em Física na modalidade EAD da Universidade Estadual de Santa Cruz. E hoje a nossa aula vai ser sobre uma aplicação do formalismo hamiltoniano para uma partícula de massa m submetida à ação de uma força conservativa F. Então vamos apresentar para vocês, essa aplicação, a partir do momento que na nossa aula anterior nós fizemos todas as demonstrações matemáticas para chegarmos ao formalismo hamiltoniano, e a partir de agora vamos mostrar para vocês então que esse formalismo hamiltoniano está associado, nessa aplicação prática, à soma da energia cinética com a potencial, mas de certa forma apresentado pelo meio dos momentos canônicos e das coordenadas espaciais x, y, z. Tá certo, pessoal? Então, vamos analisar aqui. Já tínhamos visto que a energia cinética corresponde a 1 meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, ou seja, as velocidades, as suas respectivas velocidades nas coordenadas x, y, z, e a energia potencial associada a essas coordenadas x, y e z também. Então, nós escreveríamos que o hamiltoniano ficaria, de certa forma, como sendo 1 meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado mais v de x, y, z. Então está aí o nosso hamiltoniano. Só que eu preciso apresentar esse hamiltoniano para vocês em função dos momentos canônicos. Então vamos fazer essa apresentação agora aqui, vou mostrar para vocês aqui como é que ficam esses momentos canônicos. Então, primeira coisa importante, o momento canônico em relação à coordenada x, então vamos ter aqui px, então vamos fazer essa apresentação em cima do momento em relação a x, vai corresponder ao quê? A derivada parcial da Lagrangiana em relação à velocidade na coordenada x, mesma coisa, o momento y, derivado da Lagrangiana parcial em relação à velocidade na coordenada y, e o momento canônico z, derivada parcial da Lagrangiana em relação à velocidade na coordenada z. Bom, a partir daí eu tenho que esse resultado vai me dar aqui como sendo m x ponto. Aqui nós vamos ter m massa vezes y ponto, e aqui nós vamos ter a massa vezes z ponto, que corresponde ao próprio momento. Então temos que x ponto vai corresponder a o momento em relação a x dividido pela massa, o y ponto vai ser o momento em relação a y sobre a massa, e o z ponto vai ser o momento em relação a z dividido pela massa. Então agora eu tenho as velocidades, e vou reescrever então agora o hamiltoniano em cima dos momentos, certo? Então nós vamos ter algo assim. O hamiltoniano vai ser 1 meio de m, que vai multiplicar px sobre m. Vamos colocar um colchete aqui, para ficar melhor. Ao quadrado, mais py sobre m ao quadrado, mais py sobre z ao quadrado, mais o potencial em relação a x, y e z. Fechamos o colchete, pronto, está aí o nosso hamiltoniano, então, que nós queríamos em relação a essas coordenadas aí. Bom, eu posso dar uma melhorada nessa equação. Então nós vamos ter algo assim. Nosso hamiltoniano vai ser px ao quadrado sobre 2m mais py ao quadrado sobre 2m mais pz ao quadrado sobre 2m mais a energia potencial V, X, Y, Z. Tá aí então o nosso hamiltoniano em função
né, dos momentos canônicos em função da energia potencial e as suas coordenadas x, y e z. Tá certo, pessoal? Então, finalizamos aqui uma primeira parte, né, do nosso Hamiltoniano, agora escrito em cima dessas coordenadas conforme nós estávamos querendo. Beleza? Bem, pessoal, então agora vamos apagar esse lado do quadro aqui para mostrar para vocês as equações canônicas, né? Nós vamos querer chegar até as equações de movimento associadas, né, às leis de Newton. Então, vejamos aqui como nós vamos representar isso para vocês. Então, vamos apagar esse lado do nosso quadro. Já temos ali, né, o Hamiltoniano escrito. Temos aí o nosso Hamiltoniano. Então, temos como as equações canônicas, as equações dadas por. Tá? Então vamos analisar aí passo a passo dessas equações canônicas. Então nós vamos ter que x ponto, já vimos, né? Que x ponto corresponde ao momento em relação a x pelo m, o y ponto é o momento em relação a y dividido pelo m, e o z ponto é o momento na coordenada z dividido pela massa. Então assim nós já sabemos. E também sabemos também, né? Vamos passar para vocês aqui que o px ponto, ou seja, a derivada temporal do momento linear corresponde a menos a derivada parcial da energia potencial em relação a x. Mesma coisa, né? O py ponto como sendo menos a derivada parcial da energia potencial em relação a y, e o pz ponto menos a derivada parcial da energia potencial em relação a z, tá? Bem, pessoal, agora o que isso significa, né? Qual é o significado disso daí para nós? Bom, a gente pode fazer o seguinte, vamos apagar o lado de cá agora para nós conseguirmos finalizar esse exercício. Então, finalizando agora o exercício aqui, vamos apresentar para vocês o final do problema. Então, temos aí, né, vamos comparar, né, então agora essas equações com as equações de movimento de Newton. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, primeira coisa, né, então, colocar aqui a nossa divisão aqui do exercício, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Então nós temos, primeira coisa, que x dois pontos, vamos lá, segunda derivada agora, né? Então x dois pontos vai corresponder, né, ao p de x ponto sobre m, o y dois pontos, ou seja, nós estamos falando da aceleração agora, né? Então vai ser py ponto sobre m, lembrando, né, o p ponto aqui é a derivada do momento em relação ao tempo. E o z ponto, dois pontos, como sendo o pz ponto em relação a m. Tá certo? Então, isso aí, de certa forma, corresponde ao quê? Então, o que isso aqui está associado? Então, isso aqui vai estar associado a menos del v del x sobre m. Aqui nós vamos ter menos del v del y sobre m, ou seja, energia potencial, né, em relação à coordenada y, e menos a derivada da energia potencial em relação à coordenada z sobre m. Ok? Bom, o que isso corresponde? Então isso aqui vai estar associado a m, x dois pontos, aqui m, y dois pontos, e aqui m, z dois pontos. Tá? Ou seja, né, nós estamos associando isso aí a uma força. Então aqui é a componente da força em relação a x, aqui a componente da força em relação a y, e aqui a componente da força em relação a z. Então escrevemos aí as equações de movimento, né, a partir do Hamiltoniano, né, para mostrar para vocês uma forma elegante, né, de como se encontrar as equações de movimento
para uma partícula de massa m sujeita a uma força F conservativa, e a partir daí a gente pode mostrar mais uma série de exercícios para vocês, né, com a aplicação do formalismo hamiltoniano, que é extremamente elegante. Ok, pessoal? Então, até uma próxima aula, se Deus quiser. Valeu!